Olá pessoal, boa noite, né? Depende do horário que você está assistindo, pode ser boa tarde ou bom dia, né? Isso é importante. Bom, essa é a nossa segunda aula para iniciantes e aí eu quero só relembrar vocês de algumas coisas. Primeiro, em relação ao nosso curso, as aulas elas são gravadas esporadicamente ao longo das semanas. Tem algumas semanas que são mais cheias, outras que são menos cheias. E aí eu vou tentando sempre incluir ali, quando eu posso, as nossas gravações. Por isso que a gente não tem uma data exata para a publicação desses vídeos ao longo das semanas, certo? Vocês podem mudar isso. A gente tem uma campanha de financiamento recorrente no Catarse e no PicPay, onde você pode contribuir a partir de R$ 5 para continuar mantendo o nosso trabalho independente e cada vez mais focado na produção desse curso e das aulas para o YouTube, certo? Não esqueçam de curtir, compartilhar e comentar. Isso ajuda demais o canal da gente. E também para eu saber se vocês estão gostando do vídeo, entendendo os exercícios. Tudo bem? Bom. Vocês também podem acessar o nosso Linktree e conhecer a página do Instagram da Nerd English. Lá tem um monte de dicas e a gente também tem um grupo gratuito do Telegram, que fica com dicas e eu vou respondendo o pessoal lá o tempo todo. Alright? Bom, vamos ao que interessa. Hoje é o nosso segundo encontro para iniciantes. Eu espero que daquela primeira aula, que vocês tenham assistido pelo menos uma ou duas vezes, e que vocês tenham criado as listas de vocabulário de vocês no vocabulary.com. Lá vocês podem praticar, ver o significado das palavras, dá para embaralhar os cardzinhos. É importante também que vocês repitam as palavras o tempo todo para ir relembrando cada uma delas. Vocês podem repetir comigo ou através daquele aplicativo Dictionary, ele tem a pronúncia. Se você não faz ideia do que eu estou falando, de vocabulary.com, de Dictionary, vai lá na nossa aula zero, que é o Como Aprender. E lá eu dou várias estratégias para que você possa seguir com o aprendizado de idiomas da forma mais eficaz possível. Tudo bem? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Prontinho, deixa eu aumentar aqui o meu tamanho. Aí, nice. Então, esse é o nosso segundo encontro. Vamos começar fazendo uma pequena revisão do que a gente já viu. Então, olha só, vou ler aqui esse texto para vocês. Hello, I am Matthew McConaughey, I wish, né, quem me dera, from Brisbane. It is in Australia. O professor errou ali no slide, teria que ter um in aqui. It is in Australia. I am here to study Russian. My address is 39 Because Street, Queensland. My phone number is 00905092000437. Todas essas informações aqui são informações que a gente já viu, né? Inclusive, se eu quisesse chegar aqui para esse rapaz que está se identificando como Matthew McConaughey e pedir o first name dele para preencher um formulário, ele me diria Matthew, e aí eu perguntaria também o last name dele, e ele me diria McConaughey. E depois eu pediria o address, né? Qual o seu endereço? Ele diria 39 Baker Street, Queensland. Eu também poderia perguntar Where are you from? Da onde você é? E ele diria I am from Brisbane. Também dá para perguntar o número de telefone. What's your phone number? E ele vai falar lá 009090899200 ou 00437. Yes? Então são essas informações que a gente consegue extrair daqui. Eu vou ler o texto mais uma vez, para que vocês escutem em casa e fiquem repetindo, certo? Depois de cada frase que eu falar, vocês podem pausar o vídeo e repetir em voz alta. Então vamos lá. Hello, I am Matthew McConaughey from Brisbane. It is in Australia. I am here to study Russian. My address is 39 Baker Street, Queensland.
My phone number is 0090-508-99200-437. Yes? Detalhe importante, desse texto também dá para entender por que ele está lá, né? Então, qual seria o reason da visita? E o caso dele seria to study Russian. Se não vocês lembrarem corretamente, a gente também poderia dizer que ele está on holiday, de férias, ou que ele está on business, a negócios, right? Vamos para esse diálogo aqui. Nesse diálogo dá para a gente usar praticamente tudo que a gente aprendeu na nossa última aula. Vou ler para vocês, repitam em casa, preste atenção, repitam sempre, tá? Então, hello, hi, how are you? Fine, thanks. And you? Great, thanks. What's your name? My name is Matthew. And you? I am Barack. Where are you from, Barack? I am from Hawaii. And you? I am from Brisbane, in Australia. What's your last name? It's McConaughey. How do you spell that? MCCONAUGHEY. Thanks. Nice to meet you. And you. Esse diálogo condensa tudo o que a gente viu na nossa primeira aula. Soletrar, perguntar de onde é, falar de onde é, cumprimentar, certo? A única coisa que eu não incluí nele foi o motivo dessas pessoas estarem perguntar o motivo da visita, né? Então, o Matthew poderia ter perguntado para o Barack, Are you here on holiday? Ou Are you here on business? E ele responderia, e vice-versa, o Barack poderia perguntar a mesma coisa, certo? Então, recomendo que vocês leiam os diálogos em voz alta e tentem praticar com alguém, alright? Inclusive, se vocês quiserem fazer um textinho nesse estilo ali do Matthew McConaughey e postar nos comentários, ou mandar por direct no Instagram, ou comentar por direct no grupo do Telegram da Nerd English, eu respondo lá, corrigindo o mini texto de vocês, alright? Então, vamos avançar. Deixa eu limpar aqui esses slides. Simbora. Ok. Então, eu vou ter que diminuir aqui a minha cabeça. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre questions, alright? Questions, gente, são perguntas, ok? Então, sempre que vocês encontrarem esse nome questions por aí, é só vocês lembrarem que são perguntas. Vou colocar aqui em vermelho. E aí a gente tem uma pergunta muito famosa no inglês que é What's this in English? Então, vou repetir mais uma vez. What's this in English? What's this in English significa o que é isso em inglês? Ou como digo isso em inglês? As duas traduções são possíveis. Lembrando que você nunca tem que traduzir nada ao pé da letra, tá? Então vamos lá. What's this in English é usado para quando você quer saber o nome de algo, né? Você pega alguma coisa aí e você quer descobrir what's this in English. Porque você está começando a falar agora e você não sabe o nome de tudo. Como que você conseguiria, né? Então, what's this in English? A pessoa diria, this is a cup. Né? Isso é um copo. Então, what's this in English? It's a cell phone. What's this in English? It's a folder, right? E por aí vai. Então, vamos ver os nomes das coisas que a gente tem aqui. A gente tem um tablet, telefone, notebook, um caderninho de notas, chave, maçã, livro, caneta, carteira e um guarda-chuva. Aqui do lado a gente tem os nomes dessas coisas que a gente vai ligar. Então, primeiro eu vou falar o nome delas em voz alta para vocês repetirem gritando em casa, tá? Então, repitam, por favor. An apple, a book, a key. Finjam que eu estou ouvindo, tá? E falem em voz alta. A laptop, a notepad, a pen, a phone, a tablet,
An umbrella. A wallet. Repetição, gente, é a melhor coisa que vocês podem fazer. Quanto mais vocês repetirem isso aqui, the better, melhor. Vamos mais uma vez. An apple. A book. A key. A laptop. A notepad. A pen. A phone. A tablet. An umbrella. A wallet. Antes de eu apresentar o que são os itens aqui, eu já quero tirar algo logo de primeira, que é essa questão do an e do a, certo? Os dois têm a mesma tradução, eles significam um ou uma. A gente vai estudar bastante eles mais pra frente. Vocês usam o an quando a palavra da frente tiver uma vogal, a, e, o. Vocês vão ver que também se aplica ao som da vogal, mas deixe isso mais pra frente. E o a vocês deixam para quando tiver uma consoante ou um som de consoante. É importante a gente aprender as palavras junto com esses artigos para saber qual usar, ok? Então, usando a nossa pergunta que tem aqui, what's this in English? Vamos perguntar cada uma dessas aqui. Então, para responder what's this in English, a gente vai usar o it's. Right? It's significa é. Algumas pessoas também poderiam traduzir como isso é. Embora alguns argumentem que o isso é seja o this is. Não tem problema. A gente vai usar o it's e às vezes eu vou usar também o this is, só para variar, certo? Então, what's this in English? A resposta vai ser, deixa eu pegar aqui a minha ferramenta de texto, it's a tablet. E aí, what's this in English? It's a phone. What's this in English? It's a laptop. A título de curiosidade, lap é colo, top é topo. Então ele está no topo do seu colo. É um notebookzinho, né? A laptop. O computador de mesa, ele é um desk, que é escrivaninha, top. Topo da escrivaninha. Desktop. Computador de mesa. Laptop, computador de colo. Ok? O que é esse bloquinho aqui? Ele é um notepad. Então, what's this in English? It's a notepad. What's this in English? It's a key. What's this in English? It's an apple. What's this in English? It's a book. What's this in English? It's a pen. What's this in English? It's an umbrella. What's this in English? It's a wallet. Yes? Então, vocês podem fazer isso em casa também. Descubram, vocês podem fazer listas de coisas do que vocês quiserem. Procurem em dicionários, substantivos, Google Imagem. E vocês vão descobrindo os nomes. E aí vocês podem ir se perguntando, né? What's this in English? It's a pen. What's this in English? It's a phone. Deixa eu pegar alguma outra coisa aqui. What's this in English? It's a control, a remote control, certo? E por aí vai. Então, lembrem, sempre que vocês quiserem saber o nome de algo em inglês, what's this in English? E aí a pessoa vai responder, it's a book, it's a tablet, it's a phone, alright? Então, pausa o vídeo e vai repetindo um por um. What's this in English? It's a tablet. Pausa. What's this in English? It's a phone. Pausa. What's this in English? It's a laptop. Pausa. Alright? E por aí vai. Você pode fazer com qualquer coisa. Deixa eu apagar aqui para a gente seguir. Aí, olha só. Existe essa questão aqui do this ou that. Deixa eu mudar aqui minha cabeça para cá. Pronto. Então, quando as coisas estão perto de você, elas estão logo ali do lado,
você pode usar o this, né? Porque tá aqui, this. What's this? It's a phone, right? What's this? It's a pen. Mas e se a coisa estiver longe, né? Tiver lá atrás aqui nas minhas estantes, por exemplo? Aí a gente vai usar o that. Então, deixa eu deixar anotado aqui para vocês. A gente vai tratar o this como isso e a gente vai tratar o that como aquilo. Também, claro, pode ser esse e aquele. Todas essas variações, ok? Então, this está pertinho, that está longe. Então, nessa primeira imagem que eu tenho aqui, deixa eu pegar minha caneta. Aqui eu tenho this pen. E aqui eu tenho that pen. This book, that book. This notepad, that notepad. This key, that key. This apple, that apple. E aí é claro que a pergunta muda, né? Porque eu tenho what's this in English, para o que é isso em inglês, algo que está pertinho. E agora eu também vou ter what's that in English, para algo que está longe, certo? Então eu poderia dizer what's that in English? E aí eu responderia it's a picture, é uma foto, ok? What's this in English? E eu diria it's a book. What's this in English? It's a Cthulhu Amigo Rumi. What's this in English? It's a V de Vingança Mask. E por aí vai. Se você quiser dizer estante, what's that in English? E a gente diria it's a shelf. Eu não lembro agora se eu falei what's that para máscara, mas é what's that. Tudo que está longe, que você tiver que apontar, what's that. Quando estiver pertinho, what's this? Ok? Very good. Então, lembrem, tá em casa, pausa o vídeo e repete. This is a pen. That is a pen. This is a book. That is a book. Certo? Eu vou deixar uma frase de cada lado aqui para vocês lembrarem. This is... E aí aqui desse outro lado a gente vai ter that is. Então imagina, você está andando no meio da rua, vê um OVNI, um ET, lá longe. Você falaria, what's that? O que é aquilo? Se você quiser saber como é que é o OVNI em inglês, what's that in English? Eu acho que essa vai ser a sua última preocupação, né? Se você vê um OVNI. E se o OVNI estiver muito perto de você, bem em cima de você ou na sua frente, what's this? O que é isso? E se você, no momento de desespero, quiser saber o que é em inglês, what's this in English? E aí alguém vai dizer, this is an alien. Ou that is an alien. Se for só o OVNI, that is an UFO. UFO. That's an UFO. Ou this is an UFO. Alright? Lembre de repetir, gente, em voz alta, tudo em casa. This, that, nome das coisas. This, that. Se vocês conseguirem ver alguma coisa aqui no meu cenário e quiserem deixar nos comentários, dizendo, Fernando, aquilo é uma planta. Fernando, aquilo é um livro. Fernando, aquilo é uma pelúcia de gato preto que fala. Aquilo é uma bola. Se vocês conseguirem fazer isso, pode deixar nos comentários com that. E se for algo perto de mim, se bem que é difícil, né? Talvez, this is my hair. Por aí vai. E vocês podem deixar nos comentários, ok? Que eu vou lá respondendo. Deixa eu apagar aqui pra gente seguir. Simbora. Ok. Então, vamos seguir aqui nas nossas questions. Vou deixar minha cabeça aqui agora. Fico mudando. Então, what's this in English? A gente já aprendeu a falar aqui os nomes dessas coisinhas. Mas aí vem uma questão. E se for mais de uma? Porque a gente aprendeu os números, né? Então, por exemplo... deixa eu pegar aqui a minha ferramenta de texto. E se a gente tiver, por exemplo, 5 tablets, 8 apples, 2 umbrellas, 10 books? Então, né? E se você quiser perguntar no plural? Então, a gente vai ter que ver o plural do this, certo? Então, quando vocês quiserem falar this,
que é isso ou esse, vocês também vão ter o these, que são esses. Ok? Quando vocês quiserem falar o that, que é aquele, aquilo, vocês vão ter o those, que são aqueles. Alright? E o is, ele muda para o are, porque a gente estava usando o is porque é it is, né? Que é ele, ela é. Mas aí a gente vai mudar para o they are, que é eles ou elas são. A gente vai ter que fazer essa pequena mudança aqui nas nossas respostas. Tudo bem? Então, imagina que vocês perguntam para mim, Fernando, what's this in English? Aí eu respondo, it's a tablet. Ignore a minha letra da terceira série. E aí depois vocês perguntam, what is this in English? E aí eu digo, it's an apple. E aí a gente precisa agora de um plural, né? Então vamos supor que aqui tem vários livros, né? Como na minha estante ali atrás. Isso aqui é a minha estante. Estou desenhando vários livros. Meu Deus, tá ridículo. Então vocês perguntam, Fernando, o que são essas coisas aí? Para perguntar isso, vocês vão falar What are these? Se estiver perto de você. E what are those? Se estiver distante de você. Então, Fernando, what are those? Aí eu vou responder, they are books. Yes? Imagine que eu estou com 2 celulares. Aí você, what are those? O que são essas coisas aí? In English. Aí eu digo, they are phones. Ok? Eu tenho 6 gatos. Se eles estivessem por aqui, vocês poderiam perguntar, Fernando, what are these? E eu diria, they are cats. Eles são gatos. Ok? Então, vamos recapitular. A gente usa o it's para indicar o é. A gente usa o they are para indicar o eles ou elas são. Quando vocês quiserem perguntar no singular, pode ser perto de você, what's this? Pode ser longe, what's that? Certo? Se você tiver vários, então 3 canetas, você perguntaria, what are these? Longe de você, what are those? E aí você responde, they are pens. Ok? Lembre de revisar e de repetir em voz alta, alright? Vou afastar minha foto para cá, para eu só listar essas perguntas aqui para vocês terem tudo organizado. Então vocês podem perguntar, what's this in English? What's that in English? English sempre tem que estar maiúsculo. Distante de vocês no plural ficaria what are those in English? Se estiver perto de vocês, what are these in English? Yes? Para responder, it's ou they are. E por aí vai. Tudo bem? Aqui na nossa foto a gente tem uma carteira. Ficaria, what's this in English? Vocês responderiam, it's a wallet. E aí tem várias notas de dinheiro. E se a pessoa estiver apontando para o dinheiro, aí diria, what are these? E você responderia, they are dollar bills. Ou they are dollars. Né? São notas de dólar ou são dólares. Tudo bem? Vamos continuar. Lembre de repetir em voz alta em casa tudo isso. Se vocês quiserem pausar o vídeo agora, ó, eu faço minha cabeça para cá. Assim, aqui, ó. Talvez não atrapalhe tanto. E aí vocês saem perguntando cada uma coisa dessas no plural, respondendo depois no singular, ok? Super important. Se vocês quiserem fazer frases no caderno de vocês, sobre o quarto de vocês, sobre o que tem na casa de vocês, seria top, 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 ok? Quiser mandar uma foto da estante de vocês lá no grupo do Telegram ou no Instagram, eu saio perguntando what's this, what's that, para vocês me responderem toda a ajuda possível, ok? Vamos lá.
Deixa eu apagar tudo aqui para a gente continuar. Ok. Então, vamos falar um pouquinho também sobre profissões, ok? Onde é que eu deixo minha cabeça, meu Deus? Eu vou deixar aqui. Então, quando vocês quiserem saber o emprego de alguém, vocês vão perguntar What's your job? Então, What's your job significa qual o seu emprego? Qual o seu emprego? Também pode ser o que você faz. Qual a sua profissão? Então, What's your job é tudo isso. What's your job? Certo? E aí a gente tem algumas aqui. Vamos repetir esses jobs em voz alta que nem a gente fez com aqueles itens do outro slide. Então repete aí. Só beber uma aguinha. Let's bora. Repitam aí comigo. A doctor. A waiter. A teacher. An engineer. An engineer. A nurse. A shop assistant. A student. A taxi driver. Pausa depois de cada palavra e repete. Volta a linha aqui do YouTube, escuta de novo e repete. Please, ok? Então vamos lá, vamos conectar. Imagina que vocês perguntaram para essa primeira pessoa aqui, What's your job? Ela vai responder que ela é uma doctor. Então ela vai poder falar I am a doctor, né? O eu sou é o I am. Então, I am a doctor. E aqui, what's your job? A pessoa vai dizer, I am an engineer. Aqui, what's your job? I am a teacher. What's your job? I am a nurse. What's your job? I am a shop assistant. What's your job? I am a waiter. What's your job? I am a taxi driver. E what's your job? I am a student. Não sei se dá para vocês pegarem o significado de todos pelas imagens, mas doctor é médico, engineer é engenheiro, teacher é professor, nurse é enfermeira ou enfermeiro, shop assistant é um vendedor de loja ou uma vendedora de loja, waiter é um garçom no sexo masculino, garçonete é waitress. Opa! Waitress seria uma garçonete. A taxi driver é um motorista de táxi ou uma motorista de táxi. A student é um aluno ou uma aluna, alright? Então todas as profissões aqui, elas vão ser para ambos os sexos, masculino e feminino, com exceção do garçom, ok? Waiter e waitress. Então, a gente também pode falar das outras pessoas, né? Então eu coloquei aqui, ó, o eu sou o I am, mas a gente também poderia dizer Thierry is a waiter, né? Thierry é um garçom. Hannah is a doctor. Então, quando a gente está falando do ele e do ela, a gente vai ter o I am para o eu sou, estou. E a gente vai ter o he is, she is. Deixa eu colocar um por um. O he is vai ser ele é, está. E o she is, ela é, está. Alguns de vocês podem se perguntar, Fernando, mas no Brasil, quando eu vou falar minha profissão, eu não digo eu sou um professor. Eu digo eu sou o professor. Tudo bem, mas a gente não está vendo como que fala em português, certo? Então esses paralelos vão deixando para trás, ok? Não vai esquentar com quantas palavras tem, com como que traduz, como é que é o negócio, não, ok? É só entender que quando você for falar a sua profissão em inglês, você vai colocar o a ou an, ok? Então vamos lá. Então, Thierry is a waiter. Aqui é a contração. Esse S é o is. Então, Thierry is a waiter. Né? Se você tem um amigo chamado João e ele é um aluno, você pode falar João's a student. Eu sou um professor, então Fernando's a teacher. Ah, mas eu posso falar separado? Eu posso falar Fernando is a teacher? Teacher. É claro. Ok?
Recomendo que vocês pesquisem profissões e tentem me dizer as profissões de vocês, ok? Então, I am a teacher, I am a nurse, I am a shop assistant. Aí vamos falar com ele e com ela. He is a student. Maria is a student. Ricardo is a student. She is a taxi driver. João is a taxi driver. They are taxi drivers. A gente vai chegar nisso ainda, ok? Então aqui a gente tem algumas profissões. Deixa eu apagar para a gente seguir. Então, se eu quiser perguntar what's your job, qual o seu emprego, o que você faz, qual a sua profissão, vocês respondem I am a teacher, I am a nurse. E lembrem, inglês é um grande jogo de Lego. Vocês só precisam trocar as peças. Lá na pergunta anterior do what's this in English, pode ser qualquer coisa. What's this in English? E aí você procura a palavra copo, que é cup, glass é de vidro, e aí você fala it's a cup. É um copo. It's a cup. A mesma coisa aqui. What's your job? Você procura a profissão lá. Vamos supor que você seja um dançarino. Aí você fala I am a dancer. Ou I am a professional dancer. I am a translator. Eu sou tradutor. E por aí vai. Ok? Deixa eu apagar aqui para a gente continuar. Prontinho. Ok. Então, pequeno diálogo. Eu coloquei aqui what do you do? What do you do é uma variação de what's your job. Da mesma forma que what's your job, what do you do significa o que você faz, qual o seu trabalho ou emprego, qual a sua profissão. Então, what do you do tem as mesmas traduções, eu estou colocando para variar. E vocês irem ampliando o vocabulário, tá? Lembrando que esse é o momento de no vocabulary.com criar uma lista com profissões. Vamos lá. Então, this is my friend Fernando. Is he a... Ele é um... No, he isn't. He is a... in a school in Mexico. Olha, então é numa escola no México. A gente já sabe que ele é um teacher. Então aqui eu vou colocar Taxi Driver. Porque eu adoro esse filme. Is it a language school? É uma escola de idiomas? A pessoa, yes, it is. And these are my friends Jack and Kate. Né? E esses são meus amigos Jack e Kate. Are they? Blah, blah, blah. No, they aren't. They are in a hospital in London. Então vamos colocar que eles são doctors. E aqui a gente pode perguntar se eles são... taxi driver já foi, teacher, doctor, se eles são engineers. Então o diálogo todo como ficou. This is my friend Fernando. Is he a taxi driver? No, he isn't. He is a teacher in a school in Mexico. Is it a language school? É uma escola de idiomas? Yes, it is. And these are my friends Jack and Kate. Are they engineers? No, they aren't. They are doctors in a hospital in London. Pausa o diálogo, repete em voz alta, lê o diálogo para ver se vocês entendem e sugestão, tentem arrancar essas profissões, mudar o meu nome, tirar ali Fernando, tira Jack, tira Kate e façam um diálogo com base nas pessoas que vocês conhecem. Por exemplo, this is my friend Amanda. Is he a teacher? No, she isn't. She is a nurse in a hospital in Natal. Is it a new hospital? Yes, it is. And these are my friends João and Maria. Are they teachers? No, they aren't. They are nurses in a hospital in Natal. Então, mudem. Usem esse diálogo, transformem, certo? Para que vocês internalizem cada vez mais essas estruturas. Tudo bem? Vamos ver agora a nuance gramatical que tem aí nesse diálogo. Então, olha só. O grammar que a gente viu até agora, ele trabalha com todos os pronomes, né? O eu, o I, o você, ou vocês, o nós,
o eles ou elas. Eles ou elas. E aqui a gente tem o ele, o ela, ignore a minha letra, e o ele, ela. Só que a gente só usa o it para coisas e animais. Então, vamos lá. Então, I, aqui é o verbo to be, né, que é o verbo ser ou estar. Então, quando a gente falar I am not, a gente vai estar dizendo eu sou, estou, não sou, não estou. Right? E aí, para perguntar, am I? Eu sou? Eu estou? Tem essas duas possibilidades. E para responder, yes I am, no I am not. Sim, não. Né? No português você não precisa traduzir aquele I am ou aquele I am not. Lembrando que tem diversas formas de falar isso, especialmente com gírias. Então vai ter gente que fala yes, vai ter gente que fala no, vai ter gente que fala yup, vai ter gente que fala nope, ok? Não esquentem com isso não. Vamos para o you, we, they. O you, o we e o they usam are. Então, se eu quisesse traduzir um por um, ficaria muita coisa aqui na tela. Então eu vou usar o nós, certo? Deixa eu diminuir aqui o tamanho da minha letra. Então, we are vai ser nós somos, estamos. We are not, não somos, não estamos. Are you? Vocês são ou vocês estão? E aí, yes we are, no we aren't. Essas aqui são as respostas mais educadas e completas, né? He, she, it. Ele é, ele está. E ele não é, não está. Is he? Ele é, ele está. E yes he is, no he's not. Sim e não. Ok? Lembrem, gente, que o inglês não funciona que nem o português, né? Não tem como você pegar uma frase do tipo você estuda, colocar uma interrogação, mudar o seu tom de voz, você estuda, e esperar que as pessoas compreendam isso em linguagem escrita. É impossível, certo? No inglês, desde o momento da fala, já dá para identificar que é uma pergunta, ok? A gente faz isso como? Jogando o auxiliar aqui para o início, certo? Na negativa, o auxiliar está junto do not, alright? Então, se a gente quiser escrever ele é, he is. Ele não é, he is not. Pode também ser he isn't. E para perguntar, is he? O is no começo da palavra, ele é como a plaquinha da pergunta que eu já falei para vocês, né? Você levanta uma placa com uma interrogação e a pessoa já está preparada para uma pergunta. Is he? Ele é? Yes? E aí vocês podem, que nem o jogo de Lego, completar com o que vocês quiserem. Is he a doctor? Ela é enfermeira? Is she a nurse? Você é professor? Are you a teacher? Eles são médicos? Are they doctors? Ok? Então, lembrem-se, não tem como negar se você não somar o to be com o not. Não tem como perguntar se você não colocar o to be no início. Fernando, mas eu vi numa série, num diálogo, eu sei. Eu sei que você viu. A pessoa falando, you are a doctor? Tudo bem, mas a gente está vendo a parte formal, para vocês usarem provas, para vocês usarem numa comunicação onde todo mundo está falando de uma maneira clara, até porque gíria é aprimoramento, é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Vocês têm que aprender as regras para vocês aprenderem a quebrar as regras. Tudo bem? Revisem isso aqui, por favor. Detalhe, essas aulas do curso Iniciantes, na descrição do vídeo do YouTube, você vai lá, vai curtir. Aí depois que curtir, você vai assinar o canal, vai se inscrever, vai tocar no sininho. E aí você vai acessar os links da descrição. Vai ter o do Instagram, vai ter o do grupo do Telegram, mas tem atividades lá para vocês fazerem em casa e revisar, ok? Então, simbora. Deixa eu apagar tudo isso aqui pra gente ir pra frente.
Então, olha só. Pequeno exercíciozinho. Deixa eu pegar aqui a minha caneta. Então, eu tenho aqui. This are a photo of my house in Romania. Eu posso inclusive falar isso com sotaque de alguém da România. Por exemplo, This are a photo of my house in Romania. Então, caso vocês queiram dizer isso é uma foto da minha casa, como é uma foto e eu escrevi errado, que foto é assim só, é photo. Você vai marcar aqui this is. Essa é uma foto da minha casa na România. This is a photo of my house in Romania. This is a photo of my house in Romania. Onde é? Então, onde é? Vai ser where it is ou where is it? Olha só, para perguntar, o is vem antes. Então, where is it? It's in Brasov. Is it in Brasov? Continua sendo uma pergunta. Então, is it in Brasov? No, it is. No, it isn't. Então, se é no, é it isn't. It's ou is it in Zalau? Não é mais uma pergunta. Então, it's in Zalau. Então, o diálogo ficou: This is a photo of my house in Romania. Where is it? Is it in Brasov? No, it isn't. It's in Zalau. Tentem recriar esse diálogo, gente, para vocês. Vocês poderiam dizer: This is a photo of my house in Rio de Janeiro. A outra pessoa vai falar: Where is it? Is it in Leblon? É no Leblon? E aí vocês respondem: No, it isn't. It's in Copacabana. Os cariocas me perdoem se Leblon e Copacabana forem a mesma coisa, ok? Então, gente, façam um diálogo para vocês, adaptem. Vamos corrigir o outro. Deixa eu pegar aqui o meu lápis. These are my friends. Esses são os meus amigos. Katia and Milos. They is ou they are from Slovakia. Aí você vai lá na tabela, they are. Então, they are from Slovakia. Eles são da Eslováquia. Lembrei de Eslovênia agora. They are they doctors? É uma pergunta, né? Então, are they doctors? No, they are. Ou no, they aren't. No, they aren't. Quem respondeu aí em casa gritando. Jana is ou Jana are? Jana é ela. Se é ela, é is. Então, Jana is a nurse. And Milos is, porque é ele, a teacher. Alright? E aí vocês novamente recriam o diálogo para vocês. Peguem uma foto de vocês, por exemplo, e descrevam. Posta no Instagram, marca Nerd English, com a descrição da foto. Então, these are my friends, Bento and Camila. They are from Minas Gerais. E aí a pessoa pergunta, are they teachers? Eu estou alterando o diálogo do jeito que eu quero, tá? Aí a gente, no, they aren't. Bento is a taxi driver and Camila is a doctor. Alright? Repitam em voz alta, pratiquem o diálogo e chequem as estruturas. Tem tarefa na descrição. Curte, se inscreve, toca no sininho e vai para as atividades. Ok? Deixa eu salvar aqui para a gente continuar. Alright. Então, coloquei aqui um pequeno textinho para a gente finalizar. Vou ler o texto todo para vocês. Pausem nos pontos e repitam. Depois que ouvir o texto todo, volta e faz de novo, tá? Então, these are my friends, Arturo and Romina. He is from Mexico and she is from Argentina. They are in Thailand for a week.
He's there on business, and she's there on holiday. He is a doctor at a hospital in Cancun, and she is a teacher at a language school. The school is in Buenos Aires, and it's very good. Gente, supostamente, se vocês estudaram, revisaram e prestaram atenção, vocês já deveriam ser capazes de ler esse texto e entendê-lo por completo. Bota nos comentários para mim, por favor, para eu ficar feliz se vocês conseguiram ler e entender esse textinho agora durante a aula, certo? Então, lembre de voltar e repetir, pausando a cada ponto. Então a gente tem umas perguntas aqui. Who significa quem? Então repitam as perguntas, gente. Who is in Thailand? Pausa. Repete. Who is from Argentina? Who is there on business? A negócios. Who is a language school teacher? What is in Buenos Aires? Ok? Então vamos lá. Então, who is in Thailand? Então, aqui a gente tem, ó, they are in Thailand. Eles. Quem são eles? Arturo and Romina. Então, eu vou colocar aqui, who is in Thailand? Arturo and Romina are in Thailand. Who is from Argentina? A gente vai procurar Argentina. Argentina. Onde tá? Aqui. She is from Argentina. Quem é o ela? É a Romina. Então a gente vai colocar Romina is from Argentina. Sempre respostas longas, nada de preguiça, gente. Respostas longas para vocês se habituarem. Tem que aprender as regras para depois quebrar, ok? Who is there on business? Então vamos olhar, né? Quem tá lá negócios? He's from Mexico. He's there on business. Olha só, acabei de achar. He's there on business. Então a gente vai colocar aqui. Arturo is there on business. Yes? Who is a language school teacher? Então, quem que é professor de uma escola de idiomas? Language school, escola de idiomas. Language school teacher, professor de uma escola de idiomas. He is a doctor. Né? Ele é médico, então não é. She's a teacher. Quem é she? É Romina. At a language school. Então, bateu tudo bem direitinho. A gente vai dizer Romina is a teacher in a language school. Ou Romina is a language school teacher. E o que tá em Buenos Aires? What is in Buenos Aires, né? Deixa eu pegar aqui a minha ferramenta de escrita. What é o que? O que é em Buenos Aires? O que está em Buenos Aires? E a escola, né? The school is in Buenos Aires. A gente responde aqui. The school is in Buenos Aires. Conseguem fazer um texto desse sobre alguns amigos de vocês? Tentem. Chequem o texto. Leiam ele em voz alta pela casa até as pessoas acharem que vocês estão loucos. Revisem. Pausem após cada frase. Tudo bem, gente? Deixa eu apagar aqui. Alright. Bom, então, para a gente finalizar, vimos profissões, revisem. Vimos this, that, revisem. Como perguntar o que é isso em inglês? What's this? What's that? What's your job? Qual o seu emprego? Revisem, gente. Essa é a ordem do dia, alright? Lembre-se que na descrição tem exercícios. Lembrem de dar o like, se inscrever, tocar o sininho, compartilhar, alright? Que vocês vão estar ajudando muito o canal da gente. E continuem me falando o que vocês estão achando das aulas, alright? Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos na aula 3. Bye bye, gente. See you!